Pessoal, estão me ouvindo bem? Tá dando interferência agora? Não, tá. Tranquilo? Então tá. Deixa eu deixar do outro microfone aqui separado. Eu vou ficar com esse aqui. Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Então, pessoal, vamos aqui então para o finalzinho, né, da nossa aula. A gente está passando pelos temas relacionados com a demência, né? Deixa eu só... Opa, cadê você? Slide aqui. E a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, né? Como eu disse para vocês, passando por várias questões que são importantes, tá? Só organizar aqui as coisinhas para ficar certinho. Pronto. Então, pessoal, continuando a nossa aula, né? Falando aqui, nosso último momento, né? Nosso quarto dia, né? Se a gente somar tudo, tratando então das demências, tá? Vamos dar uma olhadinha, então, nas perspectivas que a gente tem aqui, beleza? Qualquer coisa vocês podem perguntar, tá, pessoal? Então, a demência, ela caracteriza-se, né, como a gente veio falando ali anteriormente, pela deterioração intelectual progressiva, suficientemente grave para interferir nas funções sociais ou ocupacionais. As principais capacidades e habilidades intelectuais afetadas pela demência são, né, que a gente mais vê, a memória, a orientação no tempo e no espaço, a abstração, a aprendizagem, a percepção visoespacial, a função de linguagem, a praxis construcional e funções executivas superiores, tais como planejamento, organização e elaboração de sequências. Então, uma série, né, gente, de componentes cognitivos importantes que, né, a gente veio apresentando também, falando, comentando sobre eles, que podem, de alguma maneira, estar afetado, né, estar comprometido nesse processo de deterioração, né, de perda de funções, tá? Bem, as demências, né, são doenças que têm, não, desculpa, algumas doenças cursam, né, com sintomas que têm como principais, com características que têm como principal sintomas a demência, e a gente tem doenças na quais o principal sintoma é a demência, né? Então, existem doenças, isso aqui não ficou tão legal, vamos lá. Existem doenças que um dos sintomas é a demência, e existem doenças que o principal sintoma é a demência, tá? Então, só para a gente diferenciar. Entre todas as demências, né, gente, aquela que a gente sabe que tem uma prevalência maior, né, na sociedade, é a doença de Alzheimer. Então, de longe, a doença de Alzheimer é a forma mais comum, mais frequente, né, de apresentação dessa alteração, tá? A etiologia, a gente ainda tem um pouquinho de dúvida, né, em relação a essa questão etiológica, então a gente não tenha, embora a gente não tenha um fator que seja assim, né, mega determinante, existem algumas hipóteses, e existe uma hipótese bem importante em relação à base genética, tá? Então, é uma concordância grande, né, que a doença de Alzheimer tenha essa base genética, e isso vem muito, gente, ligado a estudos que mostram, por exemplo, a doença, a manifestação de doença, da doença em gêmeos monozigóticos e gêmeos dizigóticos. Então, os gêmeos monozigóticos são aqueles que são os gêmeos idênticos, né? São aqueles que têm as características genéticas mais parecidas possíveis, né? De forma que já foi descrito, inclusive, tá? Mutações pontuais nos genes da proteína precursora de amiloide, no cromossomo 21, e outras modificações no cromossomo 14, em alguns indivíduos com doença de Alzheimer familiar de início precoce.
Destaca-se também que a frequência do alelo da aleloproteína E4 foi verificado como sendo de 40% na doença familiar, doença de Alzheimer familiar ou esporádica. Então, já identifica-se, né, gente, algumas alterações específicas em genes, em cromossomos e em proteínas que estariam relacionados com essa maior possibilidade de desenvolver a doença de Alzheimer, tá? Bem, o que é bem característica da doença de Alzheimer, gente, é o processo degenerativo, né? Então, ela é uma doença degenerativa. E aqui a gente vê na imagem, né, a imagem no cérebro normal, eu falei ontem para vocês na aula, né, da questão que a gente tem dos sulcos e dos giros cerebrais, que os sulcos cerebrais, né, eles permitem que uma grande área, né, um grande volume de neurônios se concentre numa área pequena, e os giros, gente, representam justamente esses neurônios. Então, os giros representam para a gente essa concentração de neurônios. E quando a gente passa, né, por um processo, ou quando a gente vê uma imagem onde a gente nitidamente tem perda dos giros, perda da massa, a gente entende o quê? Que está acontecendo a morte desses neurônios, tá? Então, a doença de Alzheimer, ela é caracterizada pela atrofia do córtex cerebral. O processo geralmente é generalizado, mas pode ser mais severo nos lobos frontal, parietal e temporal. Justamente, gente, lembra que eu destaquei também na aula ontem para vocês? Especialmente o lobo frontal, pré-frontal aqui, né? Aquele lobo muito cognitivo, né? Aquele lobo muito do pensar. Mas nessas três regiões, as áreas, né, são muito extensas, as áreas de conexão de informações. Então, justamente as áreas que dão aquelas características de praxis, de gnosias, de entendimento de situações que caracterizam o ser humano. E como a gente tem, então, né, nessa doença, essa tendência à perda de volume, né? Olha aqui esse lobo pré-frontal, né, pessoal? A gente vai ter essas manifestações que a gente foi falando aqui ao longo de hoje, né, do dia de hoje, as manifestações das perdas, das capacidades, das habilidades, que vamos chamar assim de habilidades mais evoluídas, né? As habilidades onde a gente conecta, né, várias informações para poder realizar habilidades comportamentais, habilidades operacionais, tá? Bem, no processo de perda de massa encefálica, a perda tanto de neurônios como de neurópolos do córtex, né? Então, as células, né, em si, todas vão perdendo. E ocasionalmente observa-se desmelinização secundária na substância branca subcortical também, né? Então, é um processo inicialmente que atinge muito a que a gente chama de substância cinzenta, né? Mas que, como um todo, né, gente, no processo de degeneração, ela pode ir acontecendo. Novamente, gente, o que causa essa degeneração? A gente conversou aqui ao longo desse final de semana, né, de vários motivos ligados, muitas vezes a fatores ambientais, estressantes, né, emocionais, cognitivos, que afetam o funcionamento do nosso cérebro como um todo, mas também a gente tem características genéticas que influenciam nesse processo, tá? A maior perda de neurônios atinge os grandes neurônios corticais, né? Então, os neurônios maiores aqui, né, dos giros principais. E a gente vai ter também achados microscópicos que são muito característicos dos nossos pacientes que apresentam essa doença, né, pessoal? Então, a gente tem, né, achados que são, né, que a gente destaca, que a gente estuda sempre, as placas senis e os emaranhados neurofibrilares, tá? Então, é característico da doença de Alzheimer, tá? A presença das chamadas placas senis. Essas placas senis também podem ser conhecidas como placas de beta-amiloide, né? Então, a gente vai ter essa proliferação dessa substância aqui, dessa proteína, que não é algo normal para o nosso sistema,
tá? E a outra alteração característica são esses chamados emaranhados de proteína tal, tá? Esses emaranhados neurofibrilares, que vão estar mais ligados àquela parte do axônio, né? Então, ó, quando a gente pega aqui o corte, ó, tá mais ligado à organização do axônio como um todo. A gente vai detalhar um pouquinho mais, tá? Então, a placa senil é encontrada em todo o córtex cerebral e hipocampo, e o número de placas relaciona-se com o grau de perda intelectual. Então, quanto maior a presença dessas placas senis, dessas placas de amiloide, mais severa vão ser as perdas cognitivas, né? Já em relação aos emaranhados neurofibrilares que a gente tem, são estruturas fibrilares intracitoplasmáticas neuronais, né? Que estão aqui na região do axônio. Então, não sei se vocês se lembram, gente, mas quando a gente pega o axônio, eu vou desenhar aqui maiorzinho para a gente ver, né? O axônio, dentro dele, a gente tem estruturas chamadas microtúbulos, tá? Que são, vamos dizer assim, esses canaizinhos aqui que eu estou desenhando em azul, e que aqui aparece direitinho, ó, esses microtúbulos, e por meio desses microtúbulos, né, dentro deles são transportadas substâncias, então, do corpo lá para a periferia, né, dentro do axônio, eu não estou falando da transmissão sináptica, da transmissão do potencial de ação fora do axônio, não. E aí, pessoal, existe, né, na doença de Alzheimer, essa desorganização desses microtúbulos que justamente prejudicam essa comunicação. Então, a gente vê, por exemplo, né, que todos os processos bioquímicos, né, acontecem no corpo. E aí, por exemplo, né, esses processos bioquímicos, a energia, o metabolismo, a produção de neurotransmissores, ela é formada no corpo e ela é levada lá para a periferia, né, lá para a pontinha do axônio. Depois esse axônio, ele vai estabelecer contato aqui com outro neurônio e esse neurotransmissor vai agir nesse outro neurônio. Com essa desorganização aqui do microtúbulo, então vai ter uma bagunça aí dentro do axônio. E essa transmissão, né, essa comunicação, esse fato de levar esses elementos, né, que foram processados pelo corpo lá para a ponta, fica prejudicado, tá? Então, isso acontece por conta, né, dessa proliferação aqui dessa chamada proteína tal, e essa proteína tal, então, causa esse desarranjo dos microtúbulos. Então, esses dois processos são bem característicos da doença de Alzheimer. Chamada, né, formação da placa de amiloide, tá? Que são essas placas externas aqui, que prejudicam a vitalidade do neurônio, então prejudica tanto a recepção quanto a transmissão, né, do impulso, essas comunicações, e aí, então, gente, essas células vão perdendo as comunicações. E a gente sabe, a principal função do neurônio é fazer o quê? É comunicar, né? Então, ele vai perdendo essas comunicações e chega um ponto que o nosso próprio corpo entende que essa célula não é mais viável, né? Então, o nosso corpo entende que essa célula não tá, né? Não serve mais para mim. E aí, quando o corpo entende isso, o que que ele faz, gente? Apoptose, morte neural, esse neurônio é destruído, tá? Então, com isso, né, vai acontecendo, então, as degenerações. Essas alterações vão ficando cada vez maiores, e aí a célula degenera. Se a gente olhar aqui, ó, essa imagem aqui é a imagem de um neurônio, tá? Que eu circulei aqui em azul. Esse neurônio aqui, ele tá bom, ele tá vivo, ele tá viável? Tá. Como é que eu sei que ele tá bom, ele tá vivo, ele tá viável? Porque essa parte aqui mais escura, ó, é o núcleo dele tá ativo, gente, o núcleo dele tá bem formadinho, tá? Então, vou pegar aqui, ó, outro. Tá vendo essa parte mais escura do meio, núcleo? Então, o núcleo é onde a gente tem a vida da célula,
né? Se o núcleo tá bom, o neurônio tá bom. Agora, pega esse neurônio aqui, né, gente? Essa região aqui, né? Então, a gente vê que tem alguns neurônios aqui, que tem uma placa de amiloide, e esse núcleo aqui, ele tá com essa mesma característica? Ó, a gente já vê aqui, é possível perceber que o núcleo não parece ter a mesma característica daquele anterior ali do lado, tá? Então, quando a gente vê essas alterações histológicas, ela identifica para a gente o quê? Que essa célula, ela está passando por um processo de sofrimento, daqui a pouco esse núcleo vai morrer, esse núcleo vai apagar, vai parar de funcionar, e se o núcleo parar de funcionar, o neurônio morre, tá? Então, mais ou menos é isso que a gente entende, né? O neurônio morreu, sofreu apoptose, degeneração. Perdi neurônio, degenerei, vai acontecendo isso aqui com o cérebro, né? Vai perdendo a massa, vai perdendo o volume, vai perdendo a capacidade de comunicar, essa capacidade, né, de misturar, interpretar as informações. Consequentemente, o que que a pessoa tem? A pessoa tem as perdas, tá? As perdas, os sintomas que são característicos, né? Aqui a gente tem, né, um pouquinho falando sobre a distribuição seletiva, né, de lesões no encéfalo que acompanham a doença de Alzheimer, né? E essa distribuição, ela é caracterizada, então, por essa presença maior das placas e dos emaranhados no neocórtex, especialmente em áreas associativas, como eu disse para vocês, né? As áreas secundárias, as áreas terciárias do nosso cérebro, que são as áreas responsáveis por ligar tudo. Ligar, então, o visual com o auditivo, com a memória, com o movimento, com o comportamento, com o que a gente pensa, a maneira como a gente manifesta, que a gente interpreta, julga, né? A maneira como a gente se comporta, que a gente entende as relações sociais. O hipocampo, incluindo o córtex entorrinal, atingindo o hipocampo, então a gente já citou lá atrás, né, gente, compromete um tanto a memória e compromete também os comportamentos, né, os comportamentos em geral. A amígdala também um órgão muito comportamental, e que dá uma medida muito importante, né, de como a gente vai manifestar emoções, o núcleo basal de Mennert e o septo pelúcido, que são estruturas também que estão ligadas ao sistema límbico, ao sistema de comportamento, tá? Então, tudo que a gente veio aprendendo até agora, né, ao longo da aula desse final de semana, chega aqui para trazer esse destaque, né, para a gente compreender esses comprometimentos e por que os pacientes depois vão manifestar os sintomas, tá? Bem, falando um pouquinho da bioquímica, do ponto de vista bioquímico, as alterações mais consistentes vão ser a redução de 50% a 90% na atividade da colina acetilcolinesterase, que é a enzima da biossíntese da acetilcolina no córtex cerebral e no hipocampo, tá? Então, gente, olha só, vamos lembrar isso aqui, tá? A gente tem aqui a nossa molécula de acetilcolina. Então, tem um pedaço, né, que é a acetil, um pedaço que é a colina. A acetilcolina exerce a função dela no neurotransmissor, e aí essa molécula, ela é quebrada em um pedaço de acetil e um pedaço de colina, certo? Depois, gente, tudo no nosso corpo, ele é reaproveitado, né? Então, ela vai ser reaproveitada e daí ela vai ser grudada de novo, formando novamente a molécula de acetilcolina, né? Para que essa molécula possa ser utilizada novamente. Então, a acetilcolina é a forma ativa do neurotransmissor, né? Depois que ela foi utilizada, né? Ela é quebrada por uma enzima chamada, eu não vou conseguir escrever o nome inteiro, tá? Ela é quebrada pela acetil
colinesterase. Beleza. Então, inativou a acetilcolina, tá? Aí, gente, eu preciso grudar a acetilcolina de novo, né? Eu preciso reutilizar a acetilcolina de novo. E aí, quem que age aqui para grudar a acetilcolina? Essa outra enzima aqui, que é a peraí, eu posso ligá-la aqui mais embaixo. Ai, droga. Apaguei tudo, pessoal, peraí. Mas acho que vocês já vão entender onde eu quero chegar, né? Então, só aqui dessa parte. Então, quem que liga a acetil com a colina novamente? Formando a molécula ativa de acetilcolina, né? O neurotransmissor de acetilcolina. Então, quem liga a acetil e a colina novamente é essa outra enzima que é a colil-acetilcolinesterase, tá? Que vai, então, ligar de novo. Então, vamos lá, vamos ler de novo aqui a informação. Do ponto de vista bioquímico, as alterações mais consistentes, né, na doença de Alzheimer é a redução da atividade da colina-acetilcolinesterase, que é a enzima da biossíntese de acetilcolina. Então, é quem gruda a acetilcolina de novo no córtex e no hipocampo, tá? Em geral, a severidade da perda cognitiva que ocorre na doença de Alzheimer é proporcional à perda da acetilcolinesterase. Então, quanto menos, colina-acetilcolinesterase. Quanto menos colina-acetilcolinesterase eu tiver, maior vai ser a minha perda cognitiva, tá? Então, essa aqui é uma outra característica que a gente tem em relação, né, à bioquímica desse processo todo, né? E aí, gente, os nossos pacientes vão apresentar os sintomas, né, característicos, que é o que a gente enxerga nesses pacientes quando a gente vai atender, né? Aqui eu trouxe primeiro, né, um primeiro grupo de sintomas. Às vezes a gente encontra esse primeiro grupo, gente, como os 4 ou os 5 As, né, vamos dizer, do Alzheimer, tá? E aí vai tendo, né, a ocorrência, a manifestação dessa demência insidiosa, dessa perda progressiva e crescente, da anomia, que é a dificuldade de nomear pessoas, objetos, a afasia, que é a dificuldade de emitir a palavra. Então, esses dois distúrbios aqui, distúrbios ligados à fala. A apraxia, que é a dificuldade, gente, de realizar atos complexos, atos motores complexos, então sequências de movimento, planos, né, planejamentos, planos de movimento e sequências de movimentos. A agnosia é de não reconhecer para que servem as coisas, né? Então, aqui uma imagem, está olhando a maçã e está pensando, né, para que eu faço com isso? Né? Então, a maçã serve para quê? Né? Ele não consegue relacionar a maçã, que é um alimento, né, que é para comer. E a amnésia, né? Eu gosto muito dessa imagem aqui, que são as coisas indo embora, tá? Então, ligados à comunicação, à capacidade de realizar atividades, ao entendimento e a armazenamento de informações, né? Mas também a gente pode ter os chamados 7 As do Alzheimer, né? Que também está muito próximo do que a gente falou: a afasia, a agnosia, a apraxia, a amnésia, alterações de percepção, apatia e a nosognosia, que também está relacionado a essas questões de dificuldade de relacionar as coisas, uma coisa com outra, tá? Só para a gente ter uma ideia, esses pacientes, né, a gente vai acabar encontrando muitas vezes essas alterações acontecendo em graus diferentes, inicialmente mais leve, depois de uma forma mais pronunciada, tá?
E a nosognosia, a definição corretinha, gente, vai ser a perda de consciência no sentido, assim, de entender a própria limitação, entender o processo que está acontecendo, né? Então, o paciente, ele não compreende o que ele está passando por uma doença, que ele está doente, que as coisas estão alterando, tá? Aqui para trazer para vocês alguns sintomas menos comuns, né, mas que estão relacionados, além dos As, vamos dizer assim, a depressão, muito relacionada com a percepção de perda e também com as degenerações, a gente estudou isso, então, né, aqui durante o nosso final de semana, agitação e inquietação, distúrbios motores, como a marcha lentificada e o imobilismo só aparece na fase mais tardia da doença, tá? O quadro clínico nos estágios terminais é notadamente consistente, a atividade intelectual cessa, o paciente torna-se dócil e acaba por reduzido a um estado vegetativo. Muitas vezes esses pacientes, né, gente, principalmente quando tem aquela alteração de capacidade de julgamento, eles podem ficar muito agressivos também, né? Então, algumas vezes nos As da demência a gente encontra agressividade também. E com o tempo, né, a degeneração vai acontecendo, as perdas vão acontecendo, e esse paciente, na verdade, ele se torna completamente entregue, né, entregue à doença, à situação. Conjuntamente pode ocorrer fraqueza e contratura dos membros e controle das funções vesicais e intestinais é perdido. Então, vai passando, né, por esse processo todo, né, de deterioração física também, né? A abordagem interdisciplinar é extremamente importante, né? Aqui a gente sempre reforça e ainda mais depois, né, de tudo que a gente comentou nesse final de semana, eu acho que fica, né, bem essa mensagem da necessidade que a gente tem de enxergar as múltiplas, né, faces do nosso adoecimento, dos nossos processos cognitivos, das nossas chamadas doenças psíquicas, né, e como isso vai se desenvolvendo e afetando o nosso corpo. Então, é importante pensar, né, no idoso, na família, no contexto de vida, procurar retardar a progressão da doença o máximo possível, promover a autonomia e maximizar o desempenho funcional. Isso aqui é o ponto, né, alto da fisioterapia, tá, gente? Então, quando a gente pensa no que nos cabe, esse aqui talvez seja o ponto principal, embora não precise ser o único, embora não precise ser restrito, é a gente trabalhar com a avaliação, identificar a disfunção, identificar o diagnóstico cinético funcional, quais foram as perdas e influenciar nisso, maximizar, né, a manutenção da viabilidade desse paciente. Bem, intervir nas alterações cognitivas do humor e comportamento. A gente também já citou aqui ao longo da aula, né, que existem mecanismos que estão mais ligados a outras profissões, mas que existem recursos que, como profissionais de saúde, a gente pode buscar e deve aprimorar, e é isso que eu incentivo, né, vocês que estão aqui, principalmente fazendo uma pós-graduação, para atender idosos, né, para dedicar-se à atenção aos idosos, que procurem, né, à medida que vocês forem evoluindo nos estudos de vocês, né, procurem ferramentas que façam sentido para vocês, que vocês acreditem e que a gente possa utilizar, né, como recurso a mais, além de trabalhar a capacidade funcional da forma convencional como a gente trabalha, os recursos extras que podem influenciar, né, em todos os aspectos que envolvem a doença, tá? Bem, controlar as condições clínicas associadas às complicações, manter o estado nutricional adequado e melhorar a qualidade de vida. Então, essa abordagem toda, né, desses vários profissionais tem esse fim e também para a gente aqui, né, a gente tem que ter essa visão da importância
dessa abordagem, da importância, né, desses profissionais. Em geral, na fisioterapia, a gente não tem muito problema com trabalho em equipe multiprofissional, tá, gente? Mas a gente tem que trabalhar com isso, a gente tem que desenvolver, a gente tem que buscar, né, aperfeiçoar ao máximo todas as nossas relações com os profissionais também. Lembrar que o foco central é o paciente, que o foco principal é o paciente que está ali no meio, né, desse processo todo. Bem, em relação ao tratamento medicamentoso, gente, uma das drogas que é mais utilizadas é a THA, que é uma droga inibidora da colinesterase, que é aquela que quebra a acetilcolina, tá? Não a que reconstrói, a que quebra, tá bom? Também tem a medicação. Eu tenho dificuldade de falar esses nomes, tá, gente? Então, me ajude aí, tá? Acetil, levocarnitina, que pode promover os removedores de radicais livres, ajudar a tirar radicais livres. A fisostigmina, que é uma inibidora da colinesterase e uma inibidora da monoaminoxidase B, que também influencia nesse processo. E a depender do quadro, o paciente pode precisar receber também tratamentos como terapia cognitiva, psicoterapia, físio, fono, nutricional. Na verdade, eu acho que todos precisam, tá? Outras alternativas de suporte são adaptações ambientais, grupos de ajuda e orientação para cuidadoras, extremamente importante, porque o cuidar do paciente, né, com demência é muito difícil. Serviços de apoio domiciliar e reabilitação neuropsicológica também pode ser empregado, tá? O destaque sempre vai ser o Alzheimer, né, gente, por conta de ser a mais frequente, mas eu vou citar aqui para vocês, a gente não vai aprofundar, mas vai citar outros tipos de demência que a gente tem, tá? Então, a demência vascular, que a demência vascular é aquela ocasionada por múltiplos AVCs. Eu acho que na aula que a gente falou de AVC, a gente comentou sobre isso, né? É a demência ocasionada pelo comprometimento cerebrovascular, representado por um grupo heterogêneo de síndromes com vários mecanismos vasculares relacionados, início agudo ou progressão em degraus, distúrbio de marcha, incontinência urinária e quedas frequentes, né? Então, associa vários sintomas. Os tipos podem ser com infarto único, múltiplo ou encefalopatia aterosclerótica subcortical. O mais comum são os infartos múltiplos, lembrei, a gente abordou, né, na disciplina passada, muitas vezes a pessoa ela vai tendo esses microinfartos, não manifestam grandes sintomas, nem vai sendo detectado que eles estão ocorrendo, e ela vai apresentando perda, né, deterioração das faculdades mentais, que a gente comentou, e mais à frente diagnostica, então, esse tipo de demência chamada de demência vascular, tá? Demência mista, né? Muitos pacientes apresentam, então, doenças degenerativas associadas a doenças cerebrovasculares. A gente comentou, né, a questão da relação com a proteína, né, a lipoproteína, né, alguma coisa assim, a aloproteína E4, que favorece tanto a doença cerebrovascular como a doença de Alzheimer, e aí também os depósitos de amiloide, tá? Então, também aqui busca-se, né, observar e pensar nos tratamentos, né, usando os inibidores da colinesterase associado com a prevenção da isquemia. E isso é muito comum, né, gente? A gente sabe que as doenças cérebros vasculares, elas são muito mais frequentes à medida que a pessoa envelhece. E aí pode sim haver, né, a sobreposição desses tipos de alterações de degeneração do neurônio, né, com as formações características do Alzheimer e também os danos vasculares, as isquemias, os insultos vasculares, favorecendo todo esse processo, tá? Tem outro tipo de demência que chama demência frontotemporal, que
tem um início mais em pessoas mais jovens, né, entre 45 e 65 anos, incidência igual a homens e mulheres, evolução média de 8 anos, com distúrbio comportamental e de personalidade importantes, atrofia frontal e ou temporal unilateral e bilateral, tá? 50% tem história familiar ou herança de doença de Alzheimer também, e o tratamento ele vai ser de sintomas, tratamento sintomático, né? Mas a gente vai tendo, então, essa degeneração bem característica, um pouco diferente, né, do Alzheimer, da forma como desenvolve, um pouco diferente da doença vascular. E a demência do corpúsculo de Lewis, início acima de 40 anos, sendo mais comum em idosos, prevalência em homens, evolução mais rápida que do doença de Alzheimer, 1 a 12 anos, muitas vezes associa com parkinsonismo, alucinações, né? Vai acontecer. Achados anatomopatológicos que vão ser comuns tanto na doença de Alzheimer como de Parkinson, e o tratamento também tenta-se os inibidores de acetilcolinesterase, então deixar a acetilcolina mais disponível para esses pacientes. E a doença de Parkinson, pessoal, a gente falou da doença de Parkinson, né? Com a questão, né, do destaque para os sintomas motores, o tremor, a rigidez, diminuição dos movimentos, início entre 50 a 60 anos, talvez um pouco mais tardio, mais comum em homens, e o quadro demencial instala-se em fases mais tardias da doença, com maior comprometimento da memória de procedimento. Então, aqui para trazer para vocês alguns tipos que são os tipos mais comuns, né? Então, primeiro a gente falou da doença de Alzheimer, a demência vascular, a demência mista, a frontotemporal de corpúsculos de Lewis, de Parkinson. Mas se eu pegar o meu livro aqui, né, de neuro e abrir o capítulo de demência, tem mais muita coisa para a gente ler, muitas possibilidades para a gente estudar, tá? Então, acaba que a gente tem, né, um grande número de fatores e de situações que podem provocar esses quadros. E aí vai ter, por exemplo, né, gente, a demência da pessoa que tem síndrome de Down e assim por diante. Aqui, então, a gente só destacando um pouco desse processo, né, das características desse processo. E aí, pessoal, a gente chega para esse momento onde a gente vai falar da fisioterapia, e que às vezes, né, foi o que eu disse para vocês, a gente passa um tempo muito maior falando das questões, né, de entendimento, porque quando chegar a fisioterapia, gente, o importante da nossa profissão vai ser juntar todo esse conhecimento, né, aí esse negócio está batendo aqui, todo esse entendimento da doença, dos processos, e também, além de juntar todo esse conhecimento, juntar todo o restante conhecimento que a gente adquiriu na nossa vida toda de fisioterapeutas até agora, né? Então, a fisioterapia na neuro, a fisioterapia nessas condições que a gente chama de doenças, né, psíquicas, é a fisioterapia, gente, convencional. É a fisioterapia que a gente aprendeu na faculdade. O que nos diferencia aqui é entender os processos, entender tudo o que está acontecendo, as áreas afetadas, as alterações que essa paciente apresenta em relação às estruturas, à bioquímica, ao comportamento, e influenciar, ou tentar influenciar da melhor maneira possível, tá? Então, uma coisa que eu gosto sempre, né, de falar, comentar, quando eu dou essa aula também, é chamar a atenção para algumas coisas que a gente é, passa no dia a dia, né? Então, eu queria primeiro passar aqui, ó, como o esquecimento do doente de Alzheimer difere do esquecimento normal do adulto, né? Então, esquecimento em relação às situações, todo mundo passa, esquece, lembra de nomes e objetos, segue instruções escritas, a habilidade de usar notas, anotações e cuidado consigo mesmo. Então, no paciente de Alzheimer, né, gente, ele costuma esquecer toda a experiência, lembra de nomes, né, a anomia, lembra raramente, seguir instruções, gradativamente incapaz, a habilidade de usar notas, anotações ou pistas, gradativamente incapaz, cuidados consigo mesmo, gradativamente incapaz.
O idoso normal, né, sem a demência, a doença de Alzheimer, ele esquece partes de uma experiência, lembra de nomes ou de objetos frequentemente, segue instruções escritas ou faladas, normalmente capaz, habilidades de usar notas também, e cuidado consigo mesmo, normalmente capaz, né? Então, esquecer é algo que a gente acontece, né? Que acontece. A gente tem esquecimentos eventuais. A questão é quando isso vai se apagando realmente. E essa frase aqui eu acho ela sempre muito interessante, né? Para mim ela faz todo sentido. Fala assim, ó: o adulto normal esquece, lembra de que esqueceu e mais tarde lembra do que esqueceu. O portador da doença de Alzheimer esquece, esquece que esqueceu e não está preocupado com isso minutos depois. Então, vai apagando, né, gente? Vai apagando as características humanas, vamos dizer assim, em relação a essas questões de memória, essas questões operacionais, essas questões de comportamento mesmo, tá? Essa sequência aqui que eu vou passar, gente, eu também coloco na aula para vocês, porque para mim ela é muito singular e deixo aqui à vontade, se algum momento vocês quiserem utilizar para fazer uma cartilha, né, de orientações dos seus pacientes e tudo mais. Eu sei que são coisas que vocês sabem, mas eu acho muito ilustrativo, então eu gosto muito de trazer, tá? Então, por exemplo, sinais da doença de Alzheimer, né? Coloca coisas em lugares estranhos, esquece palavras comuns ou utiliza palavras incorretas, né? Então, ali é Natal simbolizando, está falando Feliz Páscoa. Perda de interesse em fazer algo, às vezes a perda de interesse é em comer realmente, né? Alterações repentinas de humor e de comportamento, dificuldade com atividades diárias, que muitas vezes era habitual para a pessoa, então a pessoa passou anos, por exemplo, fazendo nó na gravata, e aí começa, né, a ter dificuldade. Problemas frequentes com tarefas complicadas, como cálculos, alteração de personalidade, a pessoa fica confusa, desconfiada, assustada, né? Tem alteração de julgamento, é muito comum a pessoa que relata que acha que está sendo roubada, acha que está sendo enganada, né? Que a família está passando a perna nela, que o funcionário, né, está enganando, roubando e assim por diante. Sente-se confuso em relação ao local, dia, horário e a multidão, né, a quantidade de pessoas pode dificultar isso. E as pessoas, é muito comum, gente, pacientes com Alzheimer, né, onde ele está sendo pouco cuidado, pouco observado. Não estou falando que é negligência, não, tá? Mas às vezes a família não está percebendo muito o que está acontecendo, está achando que o comportamento está meio estranho, né, mas não se ligou ainda, essas pessoas saírem de casa e não voltarem mais, se perderem no caminho. E existem milhares de relatos disso, né? De pessoas idosos que saíram para ir, sei lá, no mercado ou alguma coisa assim, que não voltam. Então, elas se perdem e dali elas viram moradoras de rua e algumas vezes elas morrem como indigentes mesmo, tá? Faz coisas que não têm sentido, então alterações de comportamento, né? Que claramente ferem aquela rotina habitual do comportamento social, tá? Então, aqui só para ilustrar mesmo, eu acho bem que uma sequência aqui de imagens que são bem ilustrativas e que às vezes a gente pode utilizar, né? Até em campanhas, em conscientização, né? Para familiares, para cuidadores e para a população em geral, né? Então, Professora, oi, pode falar. uma dúvida que eu tenho. Eu já atendi muitos pacientes de Alzheimer, demência, enfim. E aí eu vejo uma característica de cada um deles que, exemplo, fisioterapeuta homem para mulher, para os pacientes femininos. Com Alzheimer ou demência, eles apresentam mais facilidade. E a mesma coisa os pacientes homens com fisioterapeutas mulheres.
parece que há uma facilidade maior no tratamento, eles aceitarem melhor o tratamento que você faz com eles. Não sei se isso tem relação com ser homem ou ser mulher, mas eu vejo muito isso, pelo menos com os meus pacientes. Já tem algum relato, alguma coisa? Tem. O que acontece, gente? São coisas que caminham assim um pouquinho paralelas, né? Mas talvez vocês já tenham percebido. Uma coisa que a gente não está falando aqui é do comportamento em relação, o comportamento realmente sexual, com a desinibição que tem, porque tem mais relação com isso, tá? Existe muito, né? A gente controla muito o nosso comportamento sexual, nossos impulsos sexuais de atração mesmo, né? Pelo sexo oposto. Não estou falando que vai concretizar alguma coisa, tá, gente? Estou falando realmente em comportamento. A gente controla muito isso com o lobo pré-frontal. Então, a gente inibe os nossos instintos, e mantém, né, relações monogâmicas ao longo da nossa vida e tudo mais, a gente inibe o nosso córtex, a gente inibe com o nosso córtex pré-frontal. Então, no Alzheimer, a gente percebe muito o quê? Que vai acontecendo essa degeneração e muitas vezes vai perdendo essa inibição. Então, é muito comum, gente, que, a depender de outras características também, as pessoas, né, que vão desenvolvendo demência, elas acabam tendo uma identificação maior com o gênero oposto ou o gênero que ela sente atração, né? Então, às vezes chega realmente, né, as questões do paciente dar em cima do terapeuta, né, e vocês já devem ter passado por isso, provavelmente. Então, de apresentar uma desinibição muito grande mesmo, né, e às vezes a gente fica num nível que é um nível subconsciente, entende? Não é que assim, a paciente ela gosta de mim porque ela quer transar comigo, não necessariamente, mas alguns chegam, né, a expressar realmente dessa forma, mas fica muito no nível também subconsciente dessa questão da atração, tá? Então é muito importante também, lembra que eu falei para vocês da questão do acompanhamento, uma boa medicação, um bom acompanhamento psiquiátrico, né? Então, quando isso se manifesta, algumas vezes o paciente ele fica inconveniente realmente no sentido de dar em cima até de pessoas da própria família, né? E aí, então, um bom acompanhamento psiquiátrico é essencial para controlar esses impulsos aumentados, tá? Então, existe realmente essa questão. Às vezes, chegar a um ponto realmente de uma desinibição muito grande, né? Dessa liberação realmente, né? Dessa desinibição do córtex pré-frontal, e às vezes fica no subconsciente realmente, né? Então, a pessoa ela acaba que no nível ali, né, que está para baixo ainda dessa questão necessariamente da em cima, mas ela se sente mais à vontade por conta dessas questões de atração mesmo, né? Eu nem diria que seja homem com mulher e tal, mas com a possibilidade, né, daquilo que ela viveu na vida dela, que ela sentia mais atrações, né? Que ela sentia esse desejo sexual. Muito desse comportamento sexual, ele está no nosso sistema límbico, que é o impulso. E muito do controle para a gente não fazer aquilo que socialmente não é aceitável, tá? Ou que legalmente não é, porque a gente sabe, né, que tem realmente coisas que são erradas, muito está aqui, tá? Está aqui no lobo pré-frontal. Então, quando o lobo pré-frontal vai perdendo esses neurônios, vai passando por esse processo de desinibição, tá? E aí é o que eu digo, isso aí, quando é nesse nível mais patológico, gente, precisa mesmo de um acompanhamento psiquiátrico bom. Então, o psiquiátrico, ele coloca ali a medicação que inibe isso e que melhora
a qualidade e a relação de vida desse paciente com a sociedade como um todo, né? Com a família, com os cuidadores e tudo mais, tá? Mas tem essa relação, sim, mais ligada a esse processo. Tá, obrigada. Imagina. Pessoal, aqui então vou continuar, depois qualquer coisa a gente tira mais dúvidas, né? Então, a queixa principal é a piora do desempenho cognitivo, né, nos pacientes com demência em geral, e 3 fases são definidas a partir da descrição do nível de funcionamento cognitivo, personalidade, sintomas psiquiátricos, entre outros. São 3 fases que a gente chama de evolução da doença, né? Que eu acredito que vocês já tenham estudado, então aqui a gente vai reforçar um pouquinho. Então, a fase inicial costuma ser aí nos primeiros anos da doença. O paciente apresenta dificuldade de memorizar, diminuição da concentração, dificuldade em achar e definir palavras ou copiar figuras, que é o que a gente faz muitas vezes no teste do Mini-Mental, né? Descuido da aparência pessoal e do trabalho, perda discreta de autonomia nas AVDs, formas leves de esquecimento recente, com questionamentos repetitivos. Após isso, né, vai entrando um pouquinho mais em memórias passadas, principalmente eventos pessoais, desorientação no espaço e no tempo, perda da espontaneidade e iniciativa e alterações de personalidade com diminuição do pensamento abstrato e do julgamento, então essas alterações comportamentais mesmo, tá? Fase intermediária, que pode estar aqui entre 2 e 10 anos, já passa por dificuldade de reconhecer pessoas, incapacidade de aprendizado, perambulação, que é quando o paciente ainda anda, né? Que ele tem muita inquietação, incontinências urinárias e fecais, comportamento inadequado, com irritabilidade, hostilidade, agressividade, incapacidade de julgamento e pensamento abstrato, requer ajuda na maioria das AVDs e inquietação no final da tarde, que é a síndrome do pôr do sol. É outra coisa, a gente precisa de tratamento psiquiátrico, tratamento médico para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e dos cuidadores, né? Que são aqueles pacientes que aumentam a inquietação no final do dia e que às vezes ficam, né, perambulando e andando e batendo e gritando e xingando no período da noite, tá? Precisa de controle medicamentoso disso, gente. E a fase avançada, que pode durar de 1 a 2 anos mais ou menos, perda de peso, mesmo com dieta, total dependência, mutismo, né? Fala, restrito ao leito, incapaz nas AVDs, irritabilidade extrema, ou já passa para aquela questão de ser dócil, funções cerebrais deterioradas e morte. Então, muitas vezes, a gente tem essas etapas, e aí, gente, a gente trabalha na fisioterapia muito dentro dessa etapa, dentro daquilo que o paciente apresenta, né? Então, a gente considera todas as alterações, né? Porque elas vão repercutir nas atividades motoras. Os pacientes com demência esquecem como e com que finalidade se movimentam, né? Então, o esquecimento passa por isso também. E se a gente pensar nas questões motoras, as perdas vão ser de força, de ADM, alterações cardiopulmonares, né, perdas de condicionamento e deformidades, né, sem falar nas perdas de equilíbrio que estão ligadas a tudo isso, né, pessoal, e limitações nas AVDs, nas atividades instrumentais, nas transferências. Então, o objetivo vai ser retardar o curso da doença, orientar e esclarecer a família, incentivar a família a estimular suas capacidades cognitivas e motoras remanescentes. Então, não fazer tudo pelo paciente, né? Embora isso seja difícil, porque acaba que fica mais fácil fazer pelo paciente do que deixar ele fazer sozinho, isso também vocês já conhecem. A avaliação, gente, depende da fase, mas sempre mantém a mesma característica de avaliação. O que a gente pode acrescentar é o Mini-Mental e são testes funcionais. Então, aqueles testes, né, que a gente tem, por exemplo, para avaliar AVDs, os testes para avaliar as questões, né, de praxis, de gnosias, os testes que a gente tem de equilíbrio, como escala de Berg, mas são, né, os testes habituais, a avaliação habitual do paciente idoso, com, às vezes, a gente acrescenta muito aquele questionário, aquele inventário, né, de atividades
dessas atividades cognitivas. Tem um nome próprio para ele. No artigo tem, pessoal. Depois, a hora que vocês lerem o artigo, tem lá direitinho o nome daquele questionário, inventário de capacidades cognitivas, é alguma coisa nesse sentido, tá? Então, os testes de força, goniometria, postura, equilíbrio, coordenação, marcha, respiração, avaliação funcional, tá? Com o avançar, né, da doença, a gente consegue, o paciente, na verdade, não consegue realizar a avaliação completa, né, e a gente observa o que resta, né, de funcionalidade, e muitas vezes, lá na frente, a avaliação vai se limitar à movimentação passiva e à história. Eu, pessoalmente, gente, apesar, né, da gente aprender, né, na fisioterapia, aquela rotina de avaliação completa, eu, pessoalmente, nos pacientes com demência, eu vou muito no foco do que está faltando, né? Então, do que está faltando ali para ele conseguir manter um certo grau de independência. E aí eu vou muito naquele foco para identificar o que está faltando, para poder pensar nas minhas condutas, e a partir dessas minhas condutas eu conseguir proporcionar para ele, né, uma independência maior, uma característica de menor, de diminuir as complicações e de melhorar a qualidade de vida, tá? O tratamento, então, visa retardar as restrições motoras, as necessidades do paciente, procurando sempre utilizar a criatividade, tá? Exercícios na mesma sequência em todas as sessões facilita a compreensão do paciente, né? Eu já tratei também muitos pacientes, né, pessoal? Eu tinha uma paciente que ela já tinha uma capacidade cognitiva bem deteriorada, atendi ela durante anos, e ela já não reconhecia nem os filhos, nem nada, mas ela não sabia quem eu era, né, o meu nome, mas a rotina era tão interessante que quando eu chegava, ela sabia que eu era uma pessoa que ela conhecia e ela já sabia o que tinha que fazer, né, o que ia acontecer. Então, durante muitos anos, né, ela tinha essa compreensão que não era uma pessoa estranha, que não estava ali para machucá-la, que não estava ali para fazer nada que fosse prejudicial a ela, e a gente conseguia manter uma certa vitalidade por um tempo, então realizar atividades que movimentavam, que levavam ela, né, a sair do imobilismo, porque ela já era uma paciente que se deixasse quietinha, sentada, ficaria sentada ali enquanto você deixasse ela deitada na cama, ela ficaria deitada o tempo que deixasse, e assim por diante, tá? E a limitação indicará, né, a rotina dos exercícios do paciente, se a gente vai caminhar, se a gente vai ficar sentado, se a gente vai fazer as atividades deitado, mas é fundamental, sempre que possível, ou enquanto ainda for possível, colocar esse paciente para se mexer, né? Tirar ele, né? Quebrar aquele padrão que ele está ali adaptado. Bem, algumas orientações que são interessantes, né? Sempre se posicionar à frente do paciente para facilitar a identificação, né? Então, ter ali uma posição, uma relação com ele que identifique. Voz de comando e percepção visual, comando simples, tá, gente? Eles vão perdendo essa capacidade de comandos complexos e percepção visual. Eu sempre mostro, né? Ah, vamos aqui fechar a mão. Fecha a mão. Então, ordem simples, direta, né? E o uso de verbos também é muito interessante, né? Fechar. Então, muitas vezes eles conseguem, né, pegar bastante, né, o termo quando o verbo é utilizado. E a gente evitar falar muito a ordem, né? Detalhar muito a ordem. Então, ordens mais diretas. É claro, gente, que no intervalo entre exercício e outro, você quer conversar, a pessoa quer conversar, ou mesmo se a pessoa não quer, né, a gente conta coisas para elas, a gente não fica num silêncio total. Mas durante a execução, ordem simples, tá? Estimular a memória sempre que possível, né? A orientação no tempo e espaço, então onde ela está, o que está acontecendo, que dia é hoje, que horário,
que ela já almoçou, que não almoçou, que já lanchou, a gente estimular, prestar esse tipo de informação e orientar as fases do movimento, né? E, se necessário, ajudar. Então, né, a gente falar realmente, coloca o pé para frente, puxa, abre, fecha e assim por diante. Algumas questões, né, que podem ser utilizadas, a reeducação funcional global em relação às fases de desenvolvimento, estimular a concentração com movimentos, reflexos por meio de músicas e jogos, massagem de sensibilização, automassagem, exercícios para lateralidade, a fim de trabalhar a percepção e autoimagem. Nos casos mais avançados, deve-se ter cuidado quanto ao posicionamento do leito, troca de decúbito, prevenir complicações respiratórias. Então, essa aqui é uma visão bem global, né, gente, do que a gente precisa fazer. Como eu disse, na verdade, a gente pega, né, as ferramentas todas que a gente tem até agora. Então, você pensa aí na sua cabeça que ferramenta você tem, né? Eu tenho a cinesioterapia, a eletro, eu tenho a fisioterapia respiratória, eu tenho a hidroterapia, eu tenho o PNF, eu tenho o BOBAT, eu tenho curso de terapia de contenção, eu tenho a aromoterapia, eu tenho a acupuntura, eu tenho... Você pega as ferramentas que você tem, você identifica o que o paciente precisa e aí você utiliza. Por isso que, né, o tratamento, ele é um tratamento onde a gente precisa sempre aumentar as ferramentas, né, buscar as alternativas. E às vezes a gente chega, né, pessoal, e identifica que a ferramenta que você tenha até esse momento não é o suficiente. Então, buscar que ferramenta que cabe melhor. E a gente muda o tempo inteiro, né? Vocês devem ter essa experiência também, de o tempo inteiro estar, quando, né, você tenta algo que não funciona, o tempo inteiro buscando as alternativas para conseguir entrar nesse mundo, né? Entrar nessa característica, entrar nesses pacientes, né? E ter os resultados esperados. Eu deixo aqui, então, para vocês, né? Essa instrução para vocês lerem as revisões que eu coloquei lá para vocês, são muito interessantes a respeito, né, dessa nossa atuação, trazendo, né, os pontos que aparecem, né, como resultados efetivos ou não efetivos, né, alguns falam sobre melhoras, outros não falam tanto, e que vocês procurem sempre aprofundar esse conhecimento, né, ampliar esses horizontes, tanto científico, então buscando, né, os estudos, as pesquisas, a meta-análise, como as ferramentas de trabalho, ampliando as ferramentas de vocês. Quanto mais a gente ampliar essas ferramentas, melhor a gente vai conseguir atingir esses pacientes, né? Melhor a gente vai conseguir resultado. Lembrando que algumas vão funcionar, outras não, né? Alguns pacientes funcionam bem com umas, outros acabam não funcionando, tá? Pessoal, de maneira geral, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero ter contribuído aí, né, nesses 2 finais de semana com a formação de vocês, com o aprendizado, com o desenvolvimento aí de um raciocínio. Então, a ideia é muito mais um raciocínio clínico, né, do que necessariamente uma, uma prescrição de uma receita de tratamento, né? Então, o nosso foco aqui, ainda mais vocês na pós-graduação, é instigar vocês a procurarem, né? Com base nisso tudo que a gente falou, pensar sempre nesse tratamento amplo, esse tratamento global, mais do que nunca, né? Enxergar as diversas repercussões que a gente tem e contem comigo sempre, né? Eu disse para vocês, ao longo do caminho agora ou mais para frente, se precisarem, né, de algo que eu possa ajudar vocês, entre em contato, vocês têm meu número. E agora, em relação aos vídeos, né, eu vou salvar tudo direitinho, eu vou tentar, agora eu não consigo subir, mas vou tentar já hoje, mais tarde ou amanhã, subir os vídeos. E fico aqui abertos a dúvidas, perguntas, comentários que vocês queiram fazer.
estamos aqui para isso, pessoal. Temos um tempinho ainda, agora ou posteriormente, né? Ao longo da vida aí, se vocês quiserem e precisarem. Mas agora é com vocês. Tem muita coisa para comentar, na verdade, né? É tanta coisa que eu falei que dá vontade de comentar tudo. Imagino que vocês têm várias experiências em relação a tudo isso que a gente falou também, né? Nada, pessoal? Eu gostei muito das aulas, professora, bastante, ajudou bastante, abriu mesmo a cabeça. Eu gostei bastante. Da minha parte, é isso. Muito bom. Obrigada, professora, por tudo. Obrigada, gente, que é isso. Estamos aqui para isso. É como eu disse, né? Esse é o objetivo principal, mas também, né? Se precisarem de coisas mais operacionais, também podem contar, tá? Eu anotei aqui a questão do curso de terapia de contenção induzida, e foi isso mais que eu anotei. Daí eu anotei aqui também que a Cleide falou, né, da questão das provas. A Cleide vai ver se encontra edital, aí coloca lá pra gente, tá, Cleide? Qualquer coisa, se precisar, eu ajudo. Então, vamos ficar por aqui, gente. Eu vou colocar o vídeo do presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Geronto. Ali ele explica, ele dá uma explicação geral, mas é muito boa a explicação, e a partir dali dá para procurar, né? E vou colocar a resolução do CREFITO, em relação à prova de título para esse ano ainda. Ah, legal. Também vai ter o link, aí é só bater ali. Mas eu quero te falar que eu também adorei, viu? Adorei essa experiência com você, foi muito bom, é um tema muito bom e que a gente vai encontrar muito, né? Por aí afora, trabalhando com idoso. Então, foi muito bom, muito obrigada, viu? Que bom, gente, tá? Também, né, eventualmente... Eu também, professora, só quero agradecer. Muito, muito bom mesmo a aula, muito enriquecedor. E eu só tenho a agradecer muito. Qualquer coisa ao longo do tempo eu te procuro. Muito obrigada por se dispor, né? Estar presente com a gente. Isso, pessoal, isso que eu ia falar, tá? Salva meu contato, e aí, ao longo do tempo, tá surgindo coisas, aí manda, pergunta, falem, né? Às vezes tem, até, eu recebo muito assim, professora, eu fui sua aluna, né? Recebi uma mensagem hoje, ai, Mara, eu fui sua aluna no CEUB, inclusive, há muito tempo atrás, estou com uma dúvida aqui. Estamos aqui para isso, né? Acho que o foco sempre é a gente crescendo junto, né? E às vezes, assim, professora, eu senti falta de determinada coisa, fala também, tá? Manda mensagem que a gente vai completando. Pessoal, eu vou encerrar então aqui a gravação, mas eu vou ficar aqui. Deixa aqui